Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Aparentemente Saudável. Aquele programa que aborda tudo sobre literacia e saúde. Eu sou Edgar Bucaça e trago para vocês um tema de grande importância e relevância, aquele tema que carrega estigmas, tabus e ao mesmo tempo uma realidade social que não pode ser ignorada. Hoje vamos falar sobre prostituição. Entre o estigma e a sobrevivência e o seu impacto na saúde social. Para este tema de grande importância, eu trago o Nelson Dembe, ele que é sociólogo, e também trago o Rodrigues Tomás, ele que é diretor-geral da Organização e Interação Comunitária. Sejam bem-vindos ao nosso programa, todos. Obrigado. Bom, este tema é de grande relevância e eu vou começar, sem mais demora. Vamos conversar um bocadinho com o Nelson Dembe, ele que é sociólogo, para contextualizar, na verdade, essa situação sobre prostituição. Doutor Nelson Dembe, como é que a prostituição é vista socialmente em Angola? Inicialmente queria agradecer a oportunidade que me concedida e pronto, é importante e necessário que se conceitualize o termo prostituição, vem de prostituir, vem de troca de sexo em detrimento de bens financeiros e bens materiais, bem como bens econômicos, tudo aquilo que efetivamente é concebido como um comércio sexual. Estamos a dizer que se eu tiver que fazer sexo com alguém e essa pessoa pedir-me algum valor em troca, é prostituição? Prostituição. Ok. Efetivamente existe troca de favores, em detrimento de um bem financeiro, um bem material ou um bem econômico. Em Angola, a prostituição não é legal, portanto, é uma prática que não é tipificada do ponto de vista dos normativos, quer para a prostituição, quer outros diplomas legais que regulam o processo social. É uma prática que, do ponto de vista jurídico, é criminalizada e, por conta disso, muitas jovens têm sido raptadas, têm sido capturadas pelos agentes policiais em detrimento dessas práticas, em resposta do governo que, de certo modo, não regula essa prática. A prostituição tem causas multifacetadas, ou seja, causas políticas, causas econômicas, causas sociais, causas psicológicas, e efetivamente também causas, digamos, cristãs, né? Portanto, podemos dizer, Religiosas, não é? Nas causas políticas nós temos que considerar que depende muito da questão das desigualdades sociais. O que é desigualdade social? Desigualdade social é efetivamente a falta de igualdade social e também olhando muito para a configuração das políticas públicas que qualquer Estado traça na observância daquilo que é a regulamentação social. As políticas públicas são programas ou estratégias que qualquer tipo de governo traça, não dentro de uma sociedade, guarda do interesse do bem-estar das populações, e quando, de certo modo, não há esse sentido de olhar para aquilo que se produz do ponto de vista da riqueza e a distribuição que se faz a cada cidadão deste país, quando não toca, essa política não toca na vida deste cidadão, que de certo modo tem uma influência direta sobre a questão da sua vida, nomeadamente a questão da educação, a questão da renda e principalmente da saúde, e pode de certo modo despolitar para essa prática da prostituição quando a pessoa de certo modo vê carência ou vê de certo modo um retardamento, possa que o termo, na construção do seu futuro. E variedíssimas vezes a questão também da pobreza é um dos grandes indicadores como causa da prostituição. Muito bem. A gente pratica esse ato por carência e necessidades vitais, necessidades básicas, como alimentação, questão do vestuário e a habitação. E pronto, também tem a própria categorização em efeitos de escala. Existe também prostituição digna de elite, existe prostituição de baixa renda. E tem vários níveis. Estamos a dizer que a prostituição tem que ter vários níveis. Nós vamos falar já daqui a pouco sobre essas causas e principalmente as causas, e vamos fazer uma reflexão naquilo que é o seu impacto nas causas que tem a ver em Angola, não é? E principalmente o seu impacto a nível da saúde propriamente. Mas eu vou passar a palavra ao nosso colega de painel.
Qual é o grande objetivo da vossa organização, de uma forma geral? Qual é o grande objetivo da vossa organização e até que ponto é que esta organização tem um impacto dentro deste tema que nós estamos aqui a abordar? Ok, desde já agradecer e também saudar a todos aqueles que nos acompanham. Dizer que o tema é realmente pertinente e olhando naquilo que é a nossa organização que tem estado a desenvolver junto das nossas comunidades, dizer que a prostituição, que na verdade envolve não só as mulheres, mas também envolve homens. Okay. A nossa organização, enquanto uma instituição da sociedade civil, uma organização que trabalha em apoiar não só o governo, mas naquilo que são as ações que realmente venham contribuir para o desenvolvimento das comunidades. A OIC tem estado a implementar ações viradas na saúde preventiva. E, conforme disse muito bem o doutor, realmente esses grupos, quando estamos a falar concretamente de mulheres trabalhadoras de sexo, e assim é denominado por causa de vários estudos que foram feitos para ser classificada a prostituta, então tecnicamente são consideradas como trabalhadoras de sexo. Até para evitar o estigma, não é? Exatamente. Muito bem. Então a nossa organização tem estado a implementar várias ações ao nível da província de Benguela e ações que estão diretamente ligadas na saúde preventiva. E daí nós estamos a apoiar na questão de acesso de vários serviços de saúde. E aqui referenciar, por exemplo, tendo em conta o risco que esses grupos enfrentam nas suas áreas de atuação, nós fornecemos os serviços, por exemplo, de aconselhamento e testagem para o VIH e também nós falamos com esses grupos no sentido de terem mais informações relacionadas à prevenção de infecções de transmissão sexual. Então, a OIC, como uma organização da sociedade civil que apoia o governo local na prevenção de várias doenças, nós temos estado a realizar também encontros que venham a empoderar esses grupos, porque dizia muito bem o doutor que esses grupos passam em dificuldades e uma é relacionada à questão de estigma e discriminação, a violência também, porque aqui referenciar a atuação da polícia que tem sido uma questão muito forte para esses grupos, porque muitas dessas mulheres concentram-se em lugares ao nível da nossa província, existem focos realmente bem identificados onde esses grupos são, essas mulheres e entre outros grupos estão concentrados e muitas delas são violentadas por parte da polícia. Recentemente nós acompanhamos um caso que aconteceu na Praça 4 de Abril, é um lugar onde tem mulheres com essas características, oferecem esses serviços de prostituição e muitas delas foram desmanteladas, mas uma forma que nós achamos uma forma violenta, porque quando estamos a falar dessas mulheres, embora que o nosso país não tenha ainda uma lei que venha realmente proteger esses grupos em termos de atividades que ela realiza, mas estamos a falar de pessoas que decidem por si só, são adultas, estamos a falar de pessoas com maioridade, então se ela decide estar nessa vida por uma questão de sobrevivência, e as razões aqui foram muito bem enumeradas pelo doutor Dembi, exatamente. Então, nós, enquanto uma organização, temos estado a trabalhar de forma a garantir, primeiro, os serviços de saúde, empoderar essas mulheres para que elas consigam viver saudável e também, de uma forma muito restrita, temos estado a trabalhar com alguns gabinetes da província de Benguela, além do gabinete provincial de saúde, o gabinete de ação social, que, na verdade, um dos grandes objetivos é fazer com que o governo da província consiga garantir alguns serviços básicos, tipo formação profissional para essas mulheres, seria
uma questão pertinente, porque muitas delas, se calhar com uma formação, teriam a capacidade de lidar com muitas situações de vida e ter alguma coisa para fazer. Então, muito bem. Mais ou menos tem sido essa advocacia, esse reforço que temos. Que a organização tem feito em prol deste grupo que, de certa forma, tem sido muito estigmatizado, não é? Mas aqui, antes de eu seguir aqui o programa, em função de que estamos aqui a conversar, vemos aqui algumas inquietações, na verdade. A prostituição tem-se dito que é das profissões mais antigas do mundo, não é? E eu vou voltar aqui para o Dr. Nelson. Qual é a dificuldade que o Estado angolano tem em legalizar? Depois vou voltar também ao Dr. Rodrigues, que na verdade tem a questão que alguns países do mundo em que a prostituição é legalizada, as pessoas são tão controladas porque isso de certa forma também coloca dinheiro no bolso do Estado, não é? Naqueles países em que a prostituição é legalizada, as casas são legalizadas, em que no controle da questão da saúde, essas mulheres têm um boletim de saúde, onde se ela não tiver esse boletim regularizado, não pode exercer a profissão, entre outras situações que acontecem. Mas eu vou voltar aqui, Dr. Nelson. Qual é a dificuldade que o nosso Estado angolano tem, no seu ponto de vista, em legalizar a prostituição? Será que não é benéfico? Vai ferir aquilo que são os valores morais ou tradicionais, ou terá um impacto negativo aquilo que é a economia social de uma forma geral? Os estados, do ponto de vista político, quando se constitui um governo, que é um regime, um sistema de governação. E os sistemas de governação constituem, de certo modo, o ponto principal do ponto de vista de gestão do Estado. E os Estados têm uma caracterização classista. Portanto, quando estamos a falar do classismo, estamos a falar essencialmente de que o Estado é que define que tipo de classe e, portanto, do ponto de vista de governação, deve-se evidenciar ou deve-se executar. Seja a classe dominante que seleciona as políticas públicas que efetivamente devem ser emanadas na observância daquilo que é a salvaguarda do bem-estar dos cidadãos. Inicialmente é porque o Estado concebe que não é uma prática positiva, é uma prática nociva, que tem, de certo modo, repercussões não só políticas, como também sanitárias. Muito bem. Porque, efetivamente, um Estado onde a prostituição portanto, é uma prática reiterada, tem, de certo modo, cria-se um rótulo do ponto de vista de imagem do Estado e no âmbito da diplomacia. Eu vejo o Brasil, Portugal e outros países que tenham isso, mas na verdade não me parece que é desta forma. Acho que não sei se Portugal tem uma legalização do ponto de vista de lei, acho que a Espanha sim, mas Portugal nem por isso. Mas esse pormenor também concebe-se na observância do tipo educacional da população, será? A lei de educação é mesmo o que o Estado pretende com a organização social. Ou seja, o Estado achou que não é uma prática, portanto, positiva para a sociedade. De valores positivos para a construção de uma sociedade cada vez mais. Mas isso não iria tirar algumas pessoas do desemprego ou da fome? O Estado concebe de que não é por essa via que se deve, de certo modo, desassorear o nível de vulnerabilidade ou dificuldade financeira das pessoas. Muito bem. O Estado concebe que não é uma prioridade, portanto, existem outras políticas públicas que fazem... Que podem ajudar a população e não por via da prostituição. Porque até, inclusive, quando existe, de certo modo, o nível de prostituição descontrolada, há, de certo modo, um nível de proliferação de doenças sexualmente transmissíveis muito fortes e que vai, de certo modo, obrigar o Estado a ter que investir capitais financeiros para, de certo modo, prevenir e combater essas pandemias ou endemias que, de certo modo, criam dificuldade do ponto de vista de saúde social. O Nelson tocou aqui num aspecto importante e eu vou passar aqui agora a Rodrigues. Rodrigues, de uma forma geral, como é que a vossa organização
nós sabemos que existe prostituição. Como é que é possível controlar? Essas mulheres trabalhadoras de sexo? Estamos a falar que não são mulheres, também homens, né, de uma forma geral. Na questão da saúde, né, para que não exista uma proliferação, como dizia o Nelson, para que não exista uma proliferação das doenças de uma forma geral. Como é que é possível a gente fazer esse controle? Bom, para dizer que o governo angolano, dentro do plano estratégico de combate às doenças transmissíveis sexualmente, ele também introduz esses grupos como os principais beneficiários das ações viradas ao VIH e outras infecções de transmissão sexual. Muito bem. E aqui, por exemplo, referenciar as mulheres trabalhadoras de sexo, os homens que fazem sexo contra os homens, e adolescentes e jovens, todos esses grupos fazem parte do pacote que o governo angolano definiu dentro do plano estratégico para combater a VIH-Sida. E para dizer que dentro desse âmbito, então, existem algumas políticas de proteção em termos de saúde para essas populações. Mas mesmo assim, ainda entendemos nós enquanto atores da sociedade civil que ainda há um fracasso e não existe um controle assim efetivo para esses grupos, porque na verdade a questão do acesso aos serviços de saúde ainda é precário. Isso entende-se quando a gente vai para as unidades sanitárias, principalmente para esses grupos. Nós até, dentro do estudo que o TICOS e o Instituto Nacional de Luta contra a SIDA realizaram em 2017, e como que eu poderia dizer, deram a nomenclatura da população-chave, onde fazem parte desses todos os grupos. Então, nós enquanto organizações, nós temos estado a fazer alguma coisa que não nos dá a possibilidade de termos um controle efetivo desses grupos. O que é que nós temos realmente feito a nível das comunidades? Esses grupos, se assim podemos considerar, estão identificados em todos os bairros da nossa província. Isso não só em Benguela, mas em outras partes de Angola. Exatamente. Muito bem. Então, um controle a ser efetivo não existe, mas o que tem acontecido são algumas atividades de sensibilização junto das comunidades, que é falar para essas pessoas sobre as medidas de prevenção, sobre o VIH e outras infecções de transmissão sexual. Agora, só para dizer que existem também focos fixos, não é? Onde podemos encontrar pessoas que vivem ali, vão fazendo os seus trabalhos normalmente, e se calhar era pertinente essa preocupação que o Dr. Mukasa apresenta, que seria importante o governo reavaliar a política para esses grupos, porque, na nossa opinião, enquanto um líder de uma organização, acho que aqueles que cuidam das leis, seria bom ver uma possibilidade da aprovação de uma lei que venha a proteger esses grupos. Exatamente. E ser inserido dentro dos programas, de forma geral, daquilo que o Estado pode oferecer à humanidade de pessoas vulneráveis, porque realmente se fazem parte de grupos vulneráveis. Pese embora que nós vamos encontrar por níveis. Vamos encontrar aquelas trabalhadoras de sexo mais vulneráveis, ao nível dos bairros, que estão em locais impróprios, encontrou-se com um amigo, tomou aí umas bira, uma tiçanga, envolve-se com um parceiro. Isso é identificável lá dentro das comunidades. Mas vamos encontrar aquelas que fazem parte de outros níveis. Até porque temos muitas com muitos grupos com esse tipo de prática, mas que não se assumem. Perfeito. Não é? E isso é um maior risco ainda. Certo. É que não conseguem estar naquelas questões de sensibilização que a organização tem
E muitas das vezes acabam por transmitir doenças sexualmente transmissíveis de forma desprevenida. Exatamente. Então, esse é o nosso grito de socorro quando uma organização que olha por esse grupo com maior preocupação, porque ainda são pessoas que, ao ir para uma unidade sanitária, sofrem discriminação. Isso é um facto. Exato. Nós estamos a lidar com essa situação todos os dias. A sociedade não está preparada para isso. Nós estamos aqui para isso, para começar a ajudar a preparar a sociedade também. O objetivo da nossa informação ou informação é, na verdade, também ajudar a população a compreender o que está por detrás dessas situações, não só na questão social, mas também na questão de saúde, e de modo a sensibilizar os vários paradigmas que acontecem dentro desse sistema. Nelson, existe alguma diferença entre prostituição e exploração sexual a nível da Angola, de uma forma geral? Pronto, se há uma diferença entre exploração sexual e prostituição, há diferença, mas existe muita relação. A diferença é que a prostituição é negociada, ou seja, é a troca de sexo por conta de bens financeiros e bens econômicos, e exploração sexual pode ser vista também como uma forma de escravidão sexual, ou seja, há uma obrigatoriedade. Aproveita-se da inocência da outra pessoa por conta de um favor que tenha feito e para o pagamento usar a pessoa como uma fonte de rendimento. Isso é exploração mesmo sexual, não é prostituição. Estamos a falar... Alguém está a explorar alguém, entrando sem o seu consentimento jurídico, dentro das suas faculdades. E a prostituição é diferente. A prostituição é uma prática que pode ser voluntária ou involuntária. É voluntária quando a pessoa, em pleno gozo das suas faculdades mentais, portanto, envereda para essas práticas. É involuntária quando alguém está a forçá-la, portanto, a fazer essas práticas, mas que depois ela chega a consentir essa prática. Entretanto, do ponto de vista social, o Emile Durkheim, clássico da sociologia moderna e muito considerado como um dos grandes precursores do ponto de vista da construção social, ele fala de 3 princípios fundamentais do ponto de vista de socialização, que é a integração do indivíduo sobre a sociedade, a função da ordem moral e o primado da sociedade sobre o indivíduo. Quando estamos a falar da integração do indivíduo sobre a sociedade, estamos a falar de que a sociedade constitui um rótulo do ponto de vista de caracterização para que o indivíduo seja considerado socializado. É considerado socializado aquele indivíduo que assimila valores sociais e valores positivos, o que significa que aqueles valores que são reprovados pela sociedade, como a própria prostituição, a falta de amor ao próximo, a inveja, o ódio, normalmente essas pessoas ganham um rótulo de pendor negativo, ou seja, quem é prostituto ou prostituto, então é entrar na lista de pessoas negativas ou de socialmente, pessoas politicamente não aceitas do ponto de vista social. Ok. Então, o que se efetivamente, como nós já referenciamos, é que como os Estados eles são classistas, eles configuram a forma como é que devem ser os modos de vivendo ao nível das sociedades. Aquele que estiver à margem daquilo que foi regulamentado por ponto de vista do Estado é criminalizado. Então, pronto, alguns dizem que muitas das pessoas enveredam para essas práticas por carência, por miséria, por pobreza. Vamos falar vamos já falar das causas que levam à prostituição. Quando estamos a falar da questão da legalização, Nelson, estamos a falar legalizar a prostituição, é a mesma coisa que também legalizar o casamento homem com homem, essas situações todas que, na verdade, o Estado, enquanto responsável das regras a nível de uma sociedade, ele é que define que tipo de regras é que tem que impor naquela sociedade. É mais ou menos por aí. Muito bem. Então, Nelson, quais são as principais causas, de uma forma geral, em Angola, que levam as pessoas a se prostituir? Mas antes de responder isso, queria só tirar uma dúvida que eu tive aqui, quando estava a falar sobre a exploração sexual. Um indivíduo que chamam, de uma forma geral, cafetão, não sei se a palavra certa é essa, é um explorador sexual?
É um Rodrigues. É sim, porque, desculpa, yeah. Para dizer que, tendo em conta aquilo que nós temos estado a observar, eles se fazem de chefes que controlam as meninas em determinados locais e vão definir toda a estratégia dessas meninas nos seus locais de trabalho. Então isso, no fundo, também é uma exploração, porque no final de contas eles têm que dar alguns recursos a esses grupos. Exatamente, a esses senhores que vão fazendo controle de grupos dentro de um foco. Okay. Se eu refiro concretamente para focos de trabalhadoras de sexo. Ok, muito bem. Já que a palavra está com o Rodrigues, eu vou começar a pergunta com o Rodrigues, depois vou passar para o Nelson. Quais são as principais causas da prostituição em Angola, no seu ponto de vista? Aquilo que tem sido a atividade da organização, o que é que vocês têm notado? Por que é que as pessoas enverdeciam-se para a prostituição? Bom, por aquilo que temos estado a observar e pelo contato que temos tido com esses grupos, uma das questões tem a ver com a fome, a pobreza. Agora que a questão da fome aumentou também a prostituição, no teu ponto de vista? Aumentou, e agora nós temos estado a observar que já esse trabalho não é feito por pessoas adultas. Já estamos a observar crianças a se oferecer perante os mais velhos. É uma prostituição infantil? Infantil, aí já estamos a entrar no processo de exploração sexual e muita das pessoas já com idade adulta, 15 anos, porque pronto, elas vêm com muitas necessidades pessoais, familiares, porque em casa não tem nada para comer, então o objetivo é entregar-se a alguém para receber 2.000 kwanza, 500 kwanza. Isso é prostituição? Isso é prostituição. Muito e bem. Automaticamente para menores já estamos a falar de exploração. Exploração, pedofilia. Exatamente. Muito bem. Então, um outro aspecto tem a ver com o envolvimento de muita parte da nossa juventude no alcoolismo ou no uso das drogas. Ok. E tem sido também um elemento que tem estado a contribuir nesse aspecto da prostituição, e principalmente quando estamos a falar em grupos de homens que fazem sexo com outros homens, as próprias meninas, enfim, então vão criando situações de no dia que vão consumindo, no final de tudo envolver sexualmente por troca, paga-me uma cerveja, paga-me isso, e no final disso tudo então é a troca de sexo ou contato sexual. E a destruturação também das famílias é um dos fatores, uma das causas, porque quando a gente encara a nossa sociedade, quando vamos para os nossos bairros, basta o pai separar-se com a mãe, então o resultado disso, a filha, quando tiver condições de ir para a escola, automaticamente entra na vida da prostituição para poder suprir as suas necessidades sociais. Perfeitamente. Okay. Então são vários fatores. Daí que o nosso governo precisa encarar, não é, essa situação com maior preocupação, porque muita gente é envolvida nessa prostituição, nessa vida de prostituição, desculpa. E só para dar aqui uma informação que acho que é de consumo público, nós, enquanto uma organização da sociedade civil, já acredito há 9 anos que temos ações desses grupos, e desde 2017 que temos ações muito concretas em parceria com o Gabinete Provincial de Saúde. Só até o momento, dentro da nossa base de dados, já estamos a controlar mais de 28 mulheres trabalhadoras de sexo. 28 mil mulheres. 1.000 mulheres. Exatamente. Em Benguela. 28 mil mulheres trabalhadoras de sexo. Trabalhadoras de sexo que foram contactadas a partir dos nossos ativistas que vão fazendo as sensibilizações. É muita mulher na vida da prostituição. Exatamente. E homens? Bom, eu não trago aqui um dado em relação aos homossexuais, porque também é um grupo de alto risco em termos de contaminação do VIH, que tem sido também foco de atuação da nossa organização, tendo em conta a vida que eles levam diariamente. Então,
temos também dados que, se calhar, numa próxima ocasião... Sim, vamos também trazer aqui o tema sobre homossexualidade e o seu impacto na social e a nível da saúde. Nelson, o que é que nos pode acrescentar mais na questão dos principais fatores que levam à prostituição, principalmente em Angola? Vamos, é importante e necessário que se consiga os fatores têm caracterizações tanto teóricas, né, tanto como sabemos, e têm caracterizações práticas. Temos fatores de natureza socioeconômica, como o próprio desemprego, a pobreza, temos também a falta de oportunidade e temos também as migrações e os deslocamentos, e também temos fatores ou causas de natureza pessoal. Estamos a falar da violência, estamos a falar do abuso sexual e também estamos a falar, portanto, da saúde mental, ou seja, pessoas que entram em depressão, estresse pós-traumáticos, ansiedade, desilusões, frustrações, portanto, são causas de natureza psicológica e com uma afetação individual. Muito bem. Variedíssimas vezes nós notamos, e também já referenciou o doutor, causa de natureza familiar, que estamos a falar, a configuração até sociológica do ponto de vista de situação familiar sofreu um pouco de alteração, porque antigamente concebia-se como uma família desestruturada as famílias monoparentais, mas agora a configuração evoluiu para uma sociologia um pouco mais moderna, portanto, considera-se uma família desestruturada aquela família cujo espectro de evolução ético e cívico, portanto, caiu em desuso. Então, significa que você é uma família desestruturada, a família não transmite valores positivos. Então, quando estamos a falar de um indivíduo que não tem oportunidade, portanto, um indivíduo desempregado, e cujo nível, portanto, de estabilidade financeira e econômica é baixo, tem maior probabilidade de cair na prostituição. Portanto, aqui é um rótulo que parece que quem se prostitui são simples, unicamente mulheres. Existem também homens prostitutos, apesar de não ser um número muito significativo, uma amostra representativa, mas há uma clandestinidade muito forte, mas que investigações subterrâneas que podem se fazer, nota-se que há, de certo modo, jovens a prostituírem-se, principalmente com mais velhas. Também à procura de dinheiro, não é? À procura de dinheiro. E dizem que muitos desses frequentam muito o ginásio, ficam lá todos a manguitar. É uma rede, né? Ok. E eles conhecem-se. Há pessoas que saem do Luanda para Luanda, há pessoas que saem de Luanda para Luanda, independentemente do interesse. E, portanto, eles já conhecem os focos onde, essencialmente, há carências de senhoras que precisam de sexo e querem pagar sexo. E na sua maior parte são jovens, não? Claro que são jovens. Bem sarados. Claro, bem sarados, e tem que ter uma configuração que seja física, que é atrativa para poder atrair clientes. E as meninas são mais propensas a contaminações nesse ato de prostituição. Por quê? Porque a maior parte das pessoas endinheiradas são pessoas mais velhas. E do ponto de vista biológico, há um consenso de divisão biológica em que quanto mais idade a pessoa tiver, maior é a probabilidade de não ter uma ereção eficiente. E quando uma pessoa não tem uma ereção eficiente, quando usa a camisinha, maior probabilidade de não haver penetração. Não há ereção, quase que não há ereção. E eles aproveitam-se em ter o órgão ter contato direto com o órgão, para ver se ganha um pouco de mais sensibilidade e excitação seja efetiva. E é ali onde existe a contaminação. E pronto, não é bom quando o Estado há um nível de proliferação de doenças sexualmente transmissíveis, isso de certo modo ceifa o tecido social e também belisca a boa imagem do Estado, do ponto de vista diplomático. Certo. Cria, de certo modo, um rótulo de uma sociedade contaminada e isso, de certo modo, afasta investidores, também afasta outras atividades que, de certo modo, grangeiam o país nos contextos das nações, do ponto de vista da afirmação. Muito bem. Dr. Nelson, no seu ponto de vista, a prostituição é uma escolha, é uma imposição ou é um meio de sobrevivência? É tudo isso que disse. É tudo isso que disse.
Muito uma bem. escolha, é meio de sobrevivência e também uma fonte de rendimento. Isso por causa da influência social, porque Vygotsky, que é um dos grandes clássicos sobre matéria socioculturista, é psicólogo, mas tem muita portanto, influência do ponto de vista da abordagem de sociologia. Ele fala da interação que o indivíduo vai tendo com o meio e da influência que o meio vai exercer sobre o indivíduo. Claro que hoje existem prostitutas de luxo, portanto, eles vêm, portanto, alguém com um nível de vida significativo e uma estabilização social e financeira, então perguntam o que ela fez, então explicam. Portanto, existem meninas que são damas de companhia, portanto, e são prostituição já de elite. E algumas vezes você nota que uma jovem de se calhar de 35 anos não tem filho, mas tem bens materiais, ela trabalha numa clínica que ganha 40 mil kwanzas, mas tem carro, tem um Getúlio, usa cabelos de 200, 300 mil, os FIIs têm que ser justificados. Mas agora muitas justificam que fazem negócio também. Por exemplo, ao nível da Europa, você tem uma renda mensal, por exemplo, de 800 euros. De 800 euros a 1000 euros. E o que é que acontece? O Estado controla que você mensalmente tem 1000 euros para receber, do ponto de vista de renda. Então, você tem se calhar a renda de 450 a 500, para quem vive, por exemplo, se estamos a falar na Europa, estamos a falar, por exemplo, de Portugal, para quem vive em Lisboa, porque em outras regiões de Portugal... Quando são mais baratos. Mais baixo. Então, se aparecer na sua conta 2.000 euros, você tem que ser intimado, tem que ser chamado para justificar isso. De onde é que vem esse dinheiro? Que tipo de vida que tu fazes que confirma esse dinheiro? Exatamente. E o que é que acontece aqui? Não há esse controle ainda, né? Portanto, o Estado não tem... Entra 2 milhões, 6 milhões, ninguém quer saber de onde vem. O Estado, algumas vezes, monitora, né? Portanto, mas a monitoração não é assim tão ativa, não é tão impressionante até entrar no íntimo da pessoa. Então, hoje por hoje, existem essas situações em que os cafetões, dizia o colega do painel, que referenciou, que hoje também existem cafetões que também comercializam essa prática, ou seja, têm contactos, têm links com os mais altos, os mandatários, que mandam as meninas para esse trabalho. E também existem tráficos internacionais de prostituição, e, portanto eles importam ou exportam mulheres para outras províncias, outros países. Os Emirados Unidos, o Dubai, esse tem sido ultimamente um dos pontos de referência para essas práticas de prostituição de elite. Eles adquirem e lá exigem que, por exemplo, o sexo seja sem preservativo, e adquirem doenças e vêm aqui no país, vêm contaminando os pacatos. E de certo modo por isso é que o Estado reprova essa perspectiva. E depois tem a sua configuração religiosa, não é? Portanto, exato. A Igreja reprova essa prática. Porque quando o Estado concebe a prostituição, então também belisca já os chamados valores religiosos, né? Portanto, os valores morais. E que de certo modo depois cria uma sociedade laissez-faire, né? Uma sociedade muito liberal, que Emile Durkheim dizia sobre a sociedade de anomia, né? Portanto, uma sociedade onde não há regras, não há regulamentação. Cada um faz o que quer. Cada um faz o que bem entender. Por isso é que o Estado, como ainda não regulamentarizou a questão da prostituição, criminaliza quem faz essa prática. Eu vou colocar aqui um ponto de reflexão. Será que a sociedade... ou será, como é que a sociedade entende, como é que eu vou aqui perguntar? Será que a sociedade procura saber das causas ou só julga as consequências? Não sei se perceberam mais ou menos o que eu quero dizer. Há uma tendência, né? Porque sabemos que isso é um grupo muito vulnerável, estigmatizado e tudo mais. Mas, de certa forma, gostaria de saber, da vossa parte, se a sociedade está mais preocupada em entender, ou se consegue entender as causas que levam as pessoas à prostituição, como dessas que nós acabamos de falar, ou está mais preocupada em julgar
e tentar criminalizar a situação? É assim, a sociedade não pode normalizar a prostituição. Ela julga porque é uma prática nociva, é uma prática repugnante, é uma prática insocial. Exato. Então, não há necessidade da sociedade entender a prostituição. A prostituição não tem justificação. A prostituição é como a gatumice. Portanto, apesar de a gente dizer, não, pronto, é carência, Mas aqui está, Nelson. Compreendo aqui essa questão, mas no mundo moderno, em que as pessoas vêm de outros países, onde a prostituição é legalizada nós temos países em que você, no jornal, né, tem mulheres que você liga para ir poder satisfazer, que muitas vezes fazem nas suas casas ou vivem em comunidades e tudo mais. E pronto, e eles olham aquilo que chega em Angola não tem, né? E que muitas das vezes, olhando para a situação, a tendência é julgar, mas também às vezes é querer entender porque que lá é possível, aqui porque que não é possível, porque o estilo de vida acaba por influenciar naquilo que são as causas que levam essas mulheres a prostituir-se. Sim, eu na minha gênese, no introito, eu falei sobre a configuração do Estado. Certo. Então, o Estado criou um rótulo de que quem não estiver dentro desse rótulo é considerado um devasso. Estamos a tentar dizer que todas as casas que usam ou que têm prostituição, supostamente é ilegal. É ilegal, não existe legalização da prostituição em Angola. Então, por que a sociedade condena? Porque o Estado não legalizou a prostituição, porque a Igreja também reprova a prostituição. Por isso é que, do ponto de vista da educação, a educação da construção do indivíduo não é só a responsabilidade da família, não é só a responsabilidade da igreja, não é só a responsabilidade da escola. É uma responsabilidade conjuntural. Então, por que a sociedade condena? Porque o Estado não regularizou a criminalidade como sendo uma prática legal e tudo que fere os princípios normativos, ou seja, tudo que viola uma lei, é crime. Tudo que não está regulamentarizado é crime. Com exceção, né, as leis de natureza administrativas, né, que são consideradas como infrações ou transgressões administrativas. Entretanto, é importante que se conceba de que, dizia um sociólogo maluco, que a sociedade, o indivíduo que a sociedade pretende realizar, não é um indivíduo tal conforme a empresa oferece, mas um indivíduo que seja produto da sociedade. Como é que esse é produto da sociedade? É assimilar valores que a sociedade emana do ponto de vista de vivência como modus operandi normais, ou seja, se criminaliza, se condena a prostituição, portanto, por isso é que a prostituição é feita de forma subterrânea, ou seja, é feita às escondidas e não assim. Okay. E, por exemplo, quando alguém apresenta um carro e é vista como prostituta, já não é bem vista. Não, essa é prostituta, essa não é as coisas por socialmente não é aceito. Não é aceito. Tem que ser julgada. Socialmente é julgada. Até inclusive quando ela obtém um bem por intermédio da prostituição, sim. Ninguém respeita. Ok. Ninguém respeita por causa do. Não tem valor. Não tem valor, por causa do rótulo que a própria sociedade criou. Mas ela vai dizer, não, isso foi graças ao meu esforço, ao meu corpo. Ah, claro. Inclusive, a própria, hoje por hoje, a probabilidade de uma prostituta sobreviver, por exemplo, em Angola, se começar com os 15 anos, é difícil que ele chegue aos 40. Muito difícil. Por causa das doenças? Não há prevenção e também não há consciência filosófica. Né? Não há consciência filosófica. Porque quem vai se prostituir, hoje em dia existem pessoas contaminadas, são pessoas seropositivas, mas depois envolvem-se com prostitutas, usam preservativo normalmente. Há pessoas que não têm essa consciência filosófica, essa consciência moral, e saber que ele está contaminado, portanto, que não pode contaminar outra pessoa, tem que usar preservativo. Está bem. Muito bem, eu vou passar a palavra ao Rodrigues. Sim. E vamos olhar, Rodrigues, vamos olhar a prostituição naquilo que tem a ver com a própria saúde pública de uma forma geral. Rodrigues, quais são os principais riscos à saúde que são enfrentados por estes profissionais de saúde? Apesar de que fizemos uma introdução no princípio, de uma forma sucinta, quais são os principais riscos de saúde que esse grupo corre? As trabalhadoras de sexo. Exato.
Bom, os riscos são maiores. Mas antes disso, eu queria só dar aqui uma pincelada nisso. Exatamente, muito relativamente à questão sobre a questão pela qual que falamos se a sociedade julga mais ou procura saber as causas. Sim. O que se verifica é mais o julgamento por parte desses grupos. Mas se calhar, disse muito bem o doutor Nelson, exatamente, Nelson, desculpa. Mas o que devia acontecer por parte da nossa sociedade é olhar essa questão com muita preocupação. Por quê? Porque podemos aqui encarar que a Igreja reprova, a princípio, a prostituição e nós, enquanto sociedade, também reprovamos isso. O que acontece? Quem o cliente dessa trabalhadora de sexo, pode ser o Dr. Bucaça, pode ser o Dr. Nelson, pode ser o Rodrigues e pode ser até o pastor da igreja. Ok. Pode ser um dos principais clientes. Então, o que se calhar devia se fazer é olhar com maior responsabilidade de como apoiar essas pessoas. Porque a prostituição, nós podemos ficar aqui a discutir todos os anos, é uma atividade que histórica e não vai desaparecer. Não vai desaparecer. Eu ouvi uma reportagem há tempos, Rodrigues, sobre o desmantelamento que houve na Praça do 4 e houve muita reclamação. Pode nos falar um bocadinho sobre isso também? Bom, nós acompanhamos, porque até tem sido um dos locais onde as nossas equipas têm estado a fazer uma intervenção na área de saúde. Muito bem. E nós, automaticamente, a polícia fez a parte dele, visto que é uma atividade ilegal. Mas também devia ser uma preocupação de quem de direito. Estamos a falar do nosso Estado e do nosso governo local. Porque quem está lá é uma menina vulnerável, que carece de muitos apoios. E está lá por uma questão de necessidade. E se calhar muitos não podem perceber essa questão que estamos aqui a apresentar, dessas dificuldades, mas isso é um facto. Então, o que a sociedade poderia fazer é encarar essa situação com maior preocupação e de quem de direito arranjar soluções. Eu vou tocar depois nesse aspecto e saber o parecer. Já percebi que temos aqui duas leis de divergência. Isso para mim para nós que estamos lá em casa é importante. Mas depois vamos querer saber, no vosso ponto de vista, que políticas é que podiam ser criadas para ajudar a este grupo. Sim. Agora, voltando à pergunta que falamos, Rodrigues. Um dos riscos que essa população pode acarretar, no caso, tem a ver com a questão de contaminação de doenças sexualmente transmissíveis. Esse é o foco principal. Estamos a falar do HIV, as hepatites, gonorreias e outras doenças sexualmente transmissíveis. Exatamente. Esses são os principais riscos que esses grupos podem... A maior parte dessas mulheres tem essa doença? Nem tanto, porque agora já, por parte de Benguela, estamos a falar do município de Benguela e outros municípios do interior. Por causa dessas intervenções comunitárias que temos feito em parceria com o Gabinete de Polícia de Saúde, já há muita informação por parte desses grupos. Muitas delas já não aceitam se envolver com um cliente sem uso do preservativo. Isso já é muito positivo. Boa. Muito agora, porque muitos, desculpe cortar-lo, porque dizia há pouco tempo, os clientes desse grupo, muitas das vezes, né, os clientes, sim, eu, você, o Nelson, exato, ou o pastor, ou seja quem for, têm a sua vida conjugal, sim, estabilizada, mas ainda procuram às vezes esse serviço. Sim. E se for de forma desprevenida a essas mulheres que são maior risco, né? Porque não há uma obrigatoriedade no momento da relação pedir um teste de HIV ou de outra, ou de hepatite B, por exemplo, esta pessoa acaba por levar também a doença em sua casa.
Perfeito, doutor. Então, é essa preocupação. E uma outra questão também importante para tendo em conta a vulnerabilidade desses grupos é que vamos identificar clientes em que, achando a vulnerabilidade do parceiro que quer se contactar, no caso da trabalhadora de sexo, a tendência é dar uma oferta maior de recurso. Quer dizer, se está fazendo uma cobrança normal de 1.000 kwanza, então a tendência é de aumentar mais um 2.000, mais um 4.000 e realizar uma atividade sexual sem proteção. Sem proteção. E ela, como precisa de dinheiro, acaba por aceitar. Tendo em conta a sua vulnerabilidade. Então, há muitos casos de género que temos estado a observar junto desses grupos. Para além das doenças, dentro daquilo que tem sido os principais riscos, né, que estamos aqui a abordar, tem também a questão da violência, Nelson. É claro, as pessoas prostitutas, elas são muito suscetíveis a riscos fortes, a tráfico de órgãos, tráfico de seres humanos, raptos, a violentações, criminalização, pode ser julgadas sumariamente, para a cadeia, e isto que é de menos, né? Portanto, há casos mais bicudos em que elas são agredidas e muitos dos casos, portanto, são raptadas, quando fala-se muito hoje do tráfico de seres humanos e tráfico de órgãos, portanto, são levadas em locais assim muito escuros, locais muito longínquos, são mortas e são subtraídas órgãos, e por isso que algumas vezes nota-se que há pessoas que desaparecem, principalmente as meninas que entram em prostituição. E de certo modo isso belisca a própria proteção do Estado, porque o Estado é um ente de bem, não tem discriminação, não tem preconceito por qualquer um que seja um cidadão, todo cidadão seja de que índole for deve ter proteção do Estado, e que, de certo modo, por isso que o Estado criminaliza isso, a polícia faz ronda, e quando nota, de certo modo, um local onde é uma prática reiterada da prostituição, portanto as pessoas são capturadas e são julgadas. Mas muitas vezes voltam no mesmo lugar. Sim. Nós temos, por exemplo, o Calunga e outras zonas, né, em que a polícia muitas vezes faz um esforço muito grande. Há um risco também de certo modo, cortar aquilo que é o crescimento normal e a maturação psicológica da criança. Né? Portanto, a criança se adultaliza, posso aqui o termo muito sério, começa a ganhar hábitos de adulto muito sério, portanto, queima-se as etapas. E pronto, do ponto de vista psicológico, tem o próprio Jean Piaget, os clássicos que falam muito sobre o desenvolvimento humano na sua corrente construtivista, e muito sustentado por Fernando Pessoa, que diz que as etapas não podem ser tanto atropeladas. Deve ser respeitado. Do que podemos perigar o futuro de uma sociedade humana e o construto da personalidade da criança. Então é importante, necessário que se conserve de hoje, por exemplo, para além das consequências assim físicas ou biológicas, tem as consequências psicológicas. Né? Portanto, uma pessoa que começa a prostituição muito cedo por causa da pobreza, portanto, leva um trauma de que a vida foi muito difícil e, portanto, fica com uma depressão depois de um tempo, sente nojo de si mesmo, não se considera uma pessoa limpa, portanto, você é uma pessoa suja do ponto de vista espiritual, do ponto de vista psicológico, baixa a autoestima também. Pode levar mesmo à depressão? Pode levar à depressão e também a própria prostituição, do ponto de vista de consequências psicológicas, tem essa questão, né? Portanto, da depressão, ansiedade, há muitas pessoas que são deprimidas por conta desses traumas que foram no passado, então
uma forma deles quererem divertir-se, então podem enveredar novamente para essas práticas. Por isso que é importante e necessário que haja um controle muito severo da parte do governo, das famílias, da parte das igrejas. Existem políticas públicas, Dr. Nelson, ou ONGs ou serviços de saúde que assistem essa população em Angola? Isso somente Dr. Nelson e o Rodrigues. O Estado tem o Ministério da Promoção da Mulher e Reinserção Social. Portanto, regula efetivamente esses princípios, tem os dados de acolhimento, porque também o Estado por si só não consegue desassorear todos os níveis de vulnerabilidade dos cidadãos. Conta também com parceiros sociais, que são organizações não governamentais, os lares de acolhimento, para que efetivamente possam, de certo modo, trabalhar nessa questão da prevenção da prostituição e, consequentemente, da proliferação das doenças. Mas é importante necessário que se você aqui. As políticas públicas do Estado, que são programas, que são estratégias que os Estados criam, fundamentalmente para promover o bem-estar, elas devem ser funcionais, ou seja, para além de ser funcionais, têm que ser impactantes. Exato. Portanto, hoje discute-se muito ao nível da sociologia a questão da riqueza, do crescimento e do desenvolvimento. Nem todos os estados com nível de crescimento econômico e um nível de avalanche econômico são considerados estados desenvolvidos. Do ponto de vista de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, se considera um estado desenvolvido quando a riqueza que se produz no país portanto, é subdividido equitativamente pelo número de cidadãos que esse estado possui. Por isso é que, por exemplo, no relatório de 2019 da PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a China, que é considerada como um dos grandes países com um nível de PIB muito elevado, que tem um PIB muito elevado, porque tem uma economia emergente com preços globais, nós estávamos nos 70 países mais desenvolvidos do mundo. Porque a riqueza que se produz não é equivalente com a distribuição de cada cidadão. Significa que o que o cidadão deve refletir daquilo que se produz no Estado é que vai lhe dar o indicador de desenvolvimento. Então, as políticas elas devem ser eficientes, deve-se traçar políticas públicas que sejam mais impactantes na vida do cidadão. Portanto, por isso é que o Estado cria o que é chamado os micronegócios, né? Portanto, microcréditos, micronegócios, no sentido de ver se essas meninas saem do desemprego, consigam melhorar o estilo de vida. Fomentam o empreendedorismo, fomentam o autonegócio, e isso não é só. Portanto, é importante também que se olhe para a questão das parcerias sociais, as igrejas, as organizações não governamentais, os grupos associativos, grupos políticos, porque não é só concebe-se que o político é aquele que só vai para mentir as pessoas, não. Um partido político é aquele que olha uma parte do Estado, que olha fundamentalmente para a construção de uma sociedade. Porque quando se fala da polis, fala-se fundamentalmente de como é que deve se organizar o Estado. E a organização do Estado olha-se fundamentalmente em todos os âmbitos. Que é na perspectiva da empregabilidade, que é na perspectiva da educação, da saúde e dos segmentos sociais. Boa. O tema está bastante bom. Tanto que nem estamos a ver a hora passar. Mas nós vamos continuar, porque temos aqui muitas questões por responder ali para casa. Mas eu gostaria de passar a palavra ao Rodrigues. Rodrigues, o estigma atrapalha aquilo que tem a ver com o acesso aos serviços de saúde, de uma forma geral? Sim, atrapalha realmente. E quando estamos a falar deste grupo, do trabalhador de acesso, primeiro é que já elas por si só já não se sentem seguras em aderir a vários serviços de saúde, no caso, por exemplo, de aderir a um teste de HIV. Então, quando o técnico de uma unidade sanitária não atende com eficiência e traz consigo uma mensagem de que você não pode se envolver nessa vida de prostituição, porque isso é pecado, enfim,
montões de conversa que se calhar o técnico pode criar. Então isso automaticamente desmotiva e essa pessoa, no caso da trabalhadora de sexo, evita ter acesso aos serviços de saúde. Então nós já nos deparamos com várias situações de gênero. Então o que é que nós temos vindo a fazer junto com o gabinete provincial? É realizar formações de capacitação, no sentido de que os técnicos das unidades sanitárias tenham informações concretas sobre... Na hora de trabalhar com esse pessoal. Perfeitamente. Muito bem. E há um acompanhamento psicológico ou de saúde mental para esse grupo? Bom, isso ainda é uma deficiência ao nível da província de Benguela. Nós temos estado a discutir essa questão com o Gabinete Provincial, porque eu digo o Gabinete Provincial de Saúde, que tem sido parceiro direito da OIC na abordagem desses grupos. Então, ainda sentimos que não existem esses apoios sociais, concretamente para essas pessoas de uma forma geral, mas de uma forma particular, para as pessoas identificadas com VH positivo, nós temos estado a apoiar com alguns serviços mínimos de apoio psicossocial. E, ao nível do gabinete, existem alguns técnicos com um número muito reduzido, mas a nossa expectativa é que esse número deve ser aumentado para que todos os encontros que sejam promovidos pela nossa organização, então tenhamos técnico para apoiar essas pessoas. Muito bem. Eu trago aqui uma pergunta impactante. Nelson Rodrigues, eu pergunto, quando a saúde pública não alcança essas pessoas, quem paga essa conta? É só quem está na prostituição ou a sociedade toda sofre com isso? Nelson. Pronto, os riscos sobre, por isso é que o Estado normalmente paga muito para a prevenção, porque a política de prevenção tem menos custo que a política de combate. Quando essencialmente o Estado não tem capacidade de controlar essas práticas, portanto quem sofre é o próprio Estado, porque terá que arcar com as consequências individuais e o Estado terá que voltar a intervir sobre uma situação das consequências advindas dessa falta de prevenção. Então, muitas vezes, existem pessoas que são vítimas dessas práticas, pessoas casadas que têm os seus maridos, as suas esposas infiéis, porque hoje pensa-se que são simplesmente os maridos que vão para fora e terem, portanto, acesso a essa prática de prostituição. Também existem as mulheres que pagam rapazes para ter satisfação sexual. E o que acontece? Várias vezes, portanto, o esposo ou a esposa é contaminada por conta dessa falta de consciência do marido, que não se conseguiu se prevenir, ou da mulher que não se conseguiu se prevenir, e depois tudo despoleta para o Estado. O que acontece é que quando há um nível de contaminação muito excessivo, obriga o Estado a ter que importar mais medicamentos retrovirais, por exemplo, mais testes, criar mais equipas, trabalhos com ONGs, etc. Então tem muitos gastos. Atrair mais investimentos, porque as organizações não parlamentares elas trabalham fundamentalmente com financiamentos, o Estado financia diretamente essas organizações. Por isso é que é importante, necessário que se tenha muita importância das organizações não parlamentares, principalmente na saúde preventiva, porque para além de trabalhar só na prevenção, trabalha muito na consciencialização, e isso é muito positivo. Temos colocado, no caso, por exemplo, da organização antipredatória, tem a JS, tem, por exemplo, também a UMUNGA, não sei se a UMUNGA trabalha com a prevenção, saúde preventiva, apesar de ser usada como uma organização mais competente onde olhamos para os direitos humanos.
tem outras organizações que também vêm agora à alma que trabalham para a prevenção. Boas. Então, essa envolvência, as ONGs são parceiras do Estado, então constituem um Estado. Então, quando há essa incapacidade ou essa falta de política de prevenção, portanto, todos os segmentos sociais que ficam envolvidos num combate de uma doença que efetivamente podia ser prevenida. Muito bem. Muito bem. A nossa sociedade angolana está preparada para debater a prostituição sem estigma, sem hipocrisia? Acho que não. E a resposta é que não. Isso, olhando para aquilo que tem estado a se observar, recentemente nós organizamos um workshop no município de Cubal e eu me lembro até, apareceu um dos membros do Conselho de Exportação daquele município. Ele dizia: filho, pare de falar sobre a prostituição, porque isso não é verdade, isso ao nível cada município do Cubal, não é verdade, não existem prostitutas, não existem homossexuais. Então, eu penso que ainda há um tabu por parte de muita gente que a prostituição não existe, os homossexuais não existem, mas quando olhamos pela nossa sociedade, é um facto e ainda vamos continuar por parte de algumas pessoas com muitas interrogações. O preconceito, de certa forma, contribui para a exclusão e aumento da violência contra essas pessoas? Sim. Sim. Podemos dizer que sim. Sim. Sim, senhora. E como é que... Era sim. só para acrescentar um aspecto de apoio. Na verdade, a saúde pública, ao nível da província de Benguela, tem os aspectos que foram muito bem referenciados aqui pelo doutor, que é garantir os antirretrovirais, garantir outros insumos para que essas populações, em termos de saúde, possam se beneficiar. Mas nós, enquanto organização da sociedade civil, Benguela, por exemplo, nessa altura está se beneficiando de um apoio internacional, que é do apoio do Fundo Global, que canalizou um recurso para as 3 províncias do país. E nesse fundo, que é alocado às 3 províncias, que é Benguela, Kwanza Sul e Bié, então tem a componente de prevenção do VIH para as populações-chave. São as mulheres trabalhadoras de sexo, os seus clientes, homens que fazem sexo com outros homens, até incluindo os transgêneros. Então, é necessário que haja apoios, porque enquanto não houver apoios, infelizmente vamos continuar com muitos problemas de contaminação, porque a parte que o doutor acaba de referenciar, que o apoio das organizações da sociedade civil É importante. é importante e graças a Deus Benguela está bem servida, porque existem muitas organizações que têm estado a apoiar esse grupo. Preventivo. Muito bem. Por que muitas vezes julgamos quem vende o corpo e ignoramos quem compra? Nelson. Não, do ponto de vista social é que todos devem ser condenados, né? Portanto, quem compra sexo é uma pessoa anormal. O sexo não é para ser comprado, o sexo é para ser conquistado. O sexo deve ser consequência de um afeto, de uma inclinação apaixônica, de uma posição amorosa que alguém tem por outra pessoa e não essencialmente, portanto, por troca de favores. Até isso belisca ofere a sensibilidade religiosa. Portanto, é uma coisa que foi dada de graça e não pode ser comercializada. E é importante e necessário que se conceba que, hoje por hoje, até inclusive por isso que há essa preocupação e necessidade de se falar da homossexualidade, que é um desafio muito forte. E se a prostituição já não é aceita, não imagina a homossexualidade. E a homossexualidade é um tema que deve ser debatida com muita seriedade e muita prudência, porque, de certo modo, existem coisas alheias à vontade das pessoas e ultrapassa a dimensão do ser humano enquanto pessoa. Ok. E a sociedade, claro, que não está muito preparada para esses temas. E com uma prostituição. Hoje ainda existe um tabu, realmente, como pode referir
disse o doutor, que portanto, as pessoas só pensam que quando alguém envolve-se com mais de 2 homens, uma coisa é ser tipo ninfomaníaca, uma pessoa ninfomaníaca, que tem a apetência exagerada sobre o sexo, portanto, envolve-se com muitos parceiros, mas para satisfação sexual. Uma coisa é, portanto, envolver-se com várias pessoas, mas cobrando. Isso já é prostituição. E, pronto, quando as pessoas pagam um determinado serviço, eles querem usar como eles bem entender, porque é um cliente e o clientismo deve funcionar, deve saciar-se. E até recentemente houve um programa podcast do Fly, eu vinha lá uma prostituta em que muitas pessoas condenaram, porque estão a entrevistar nessa jovem, uma influência, mas algumas vezes as coisas devem ser tratadas talmente como elas são. Né? Devem ser ouvidas, tem que ter voz. Uma realidade social. Exato. E aí está a vantagem da sociologia. A sociologia não condena, a sociologia não subjuga, a sociologia estuda os factos sociais. É um fato social. Então, se as pessoas enveredam para essas práticas, é porque houve uma causa, houve uma falha ao nível do instituimento social, ao nível das instituições sociais, para que efetivamente haja esse descortamento para a prostituição. Todavia, é importante e necessário que se conceba que toda a sinergia deve ser concebida ao nível dos agentes sociais, de modo a prevenir essas práticas, que não é fácil, porque quando se fala de alguém que está com fome, é muito difícil aconselhar, ou seja, a moral sai pela janela quando entra a necessidade. Muito bem. Então, também não podemos apregoar de que só pelo fato da pessoa ter necessidade, deve partir por práticas não obrigatórias. Então, deve, de certo modo, ser recrutado, fazer campanhas de sensibilizações contra as consequências pontuais da prostituição, que acontece em muitos sítios, hoje também no nível das escolas acontece isso. Portanto, que muita gente subjuga que não, deve ser assédio, mas, por exemplo, nas universidades acontece muito isso. Essas práticas em que você vê alguém não trabalha, o pai é pobre, mas você vê ter iPhones, tem carrões, paga uma propina e não se sabe. Uma curiosidade, Nelson, no teu ponto de vista, Nelson, isso acontece em alguns lares. Há mulheres que às vezes recusam-se em fazer sexo com seu marido sob conta de ter que receber algum dinheiro. Isso é prostituição? Não tem nada a ver. Não, é prostituição. Se não me deres dinheiro, não tem sexo. Não, é prostituição. É prostituição. Por quê? Eu não imagino. Porque está a trocar. Sim. Olha, eu não imagino assim. Sem desprimor a alguém. Sim. Mas é importante que se observe que o homem e a mulher dentro do lar, cada um tem o seu papel. Certo. E a ciência regula isso. Teoria de papéis, a sociologia fala muito sobre isso. Certo. Então, a mulher tem as suas obrigações dentro do lar. O homem também tem as suas obrigações dentro do lar. Algumas vezes, alguns querem sobrepor as suas vontades por conta, portanto, do seu ego, quer o homem, quer a mulher. Mas aquilo que é a responsabilidade do homem, o homem deve, portanto, deve fazer. Aquilo que é a responsabilidade da mulher, deve fazer. Portanto, a mulher quando vem em casa, inicialmente o fundamento, o objetivo principal do casamento não é o lazer, não é o lazer. É constituir uma família. Constituir uma família e pronto. Quando aqui se fala da família, uma família mais moderna, portanto, é quando as pessoas unem-se, né? Mas numa perspectiva mais tradicional, quando as pessoas unem-se e têm filhos. Certo. Portanto, isso é a família um pouco mais conservadora, mais reservista. Então, portanto, a mulher tem a sua obrigação. A obrigação é satisfazer o seu marido sexualmente, a nível da alimentação, organizar a casa, a família, os filhos. Inclusive, isso fala-se muito na sociologia moderna, que o papel do homem é prover, portanto, proteger e criar todas as condições precisas. E a função, o papel da mulher é, de certo modo, organizar e tornar o lado mais lindo. Portanto, mais lindo é um
promover a educação, porque a sociologia recomenda que a responsabilidade sobre a educação dos filhos pode ser um elemento de complementaridade, mas é por excelência da mulher. Okay. A mulher que tem a obrigação de educar os filhos. Por isso é que decidimos que um filho desassociado às relações sociais, a maior parte da culpa é da mulher. Por isso, exemplo, uma mulher educa uma sociedade. Então, é essa responsabilidade que deve ser elencada e também o processo de consciencialização. O processo de consciencialização suscita fundamentalmente que a pessoa entre no subsolo da sua mente e suba no mais alto andar da sua inteligência para que essencialmente não seja estrangeiro da sua própria mente. Né? Portanto, é daquelas situações que se eu soubesse olhar muito para as consequências, porque uma prostituta nessa vida, se começar a dizer, não tem mais de 40 anos, é como se fosse um delinquente. O delinquente não tem mais de 40 anos. Ou morre, ou vai para a cadeia, ou fica maluco. Muito bem, nós já estamos aqui para além do tempo. Vamos entrar no último bloco e vamos tentar ser o mais sucinto possível, porque na verdade é um tema que em 2 horas não é possível debater. E como nós estamos a ver, temos ainda muita inquietação. Lá em casa também tem muitas dúvidas com relação ao tema. Nós vamos tentar melhorar ou trazer aqui o mais sucinto possível sobre esse tema, que na verdade tem tido ainda muito desgaste para algumas famílias conservadoras e visto de uma outra forma para algumas pessoas. A legalização ou a regulamentação da prostituição poderia ser uma forma de proteção também? Doutor Rodrigues, a legalização ou a regulamentação da prostituição podia trazer mais proteção a esse grupo? Sim, eu acho que sim. Deveria sim garantir a proteção, porque o Dr. Nelson dizia muito bem que em outras partes do mundo, onde já essa atividade é vista como atividade legal, as trabalhadoras de sexo têm acesso a um cartão de saúde, não sei se percebe mesmo. Sim. Então, com este cartão de saúde, essa mulher trabalhadora de sexo tem acesso a vários exames. Então, e esse todo o processo de cartão de sanidade, entre outras questões, acredito que entrariam realmente nesse processo de legalização. Então, se a atividade realmente fosse legalizada ao nível do país, acreditamos que evitaria muitas situações, no caso de violência que acontece parte da polícia, porque a polícia é violenta, a sociedade em si, os clientes em si, quem pagou um valor e o tempo já passa, mas ainda não satisfez as suas necessidades, quer mais. Isso tudo entra no leque de violência por parte do cliente e as pessoas também vão discriminando. Então são vários fatores que têm se verificado, principalmente para isso. Que se fosse legalizado, isso iria de ser evitado, não é? Automaticamente essas pessoas teriam uma proteção através da lei. Da lei, exatamente. Muito bem. O que é mais urgente? É combater a prostituição ou proteger quem está nela? Bom, é proteger. Eu olho muito na questão da proteção, porque combater não é possível. E quando olhamos para a realidade do nosso país, as condições sociais, combater não vamos conseguir. E o governo, quando digo governo, que é a pessoa que dá conta das políticas públicas, que garante segurança a todos nós, então não pode olhar e combater essa situação, simplesmente deve olhar e criar condições de proteção. Doutor Nelson. Se é mais urgente combater ou combater a prostituição ou proteger quem está nela? Por na coisa da expressão, combater é muito pesado. São inimigos. Não, porque acabam por ferir princípios sociais, não é? Sim. Mas é sempre importante. Pronto, não vamos dizer que estava dando aqui o exemplo da criminalidade, né? A gente combate a criminalidade
Se calhar temos muitas das vezes a polícia, da forma como atua, quer combater a prostituição. Não é? É mais nessa perspectiva. Então, no vosso ponto de vista, é mais urgente combater a prostituição ou, de certa forma, proteger quem está na prostituição? Não, é importante prevenir. A prevenção está ligada às políticas públicas. E as políticas públicas olham fundamentalmente para as necessidades pontuais, daquilo que as pessoas precisam, porque há um princípio que nós chamamos em sociologia outcome, portanto, outcome veio de cima para baixo ou top-down. De cima, de baixo para cima, de baixo para cima e top-down de cima para baixo. Então é importante que o governo trabalhe com as organizações não governamentais, as administrações municipais e diretamente com os membros de auscultações das comunidades para essencialmente saberem o que é a prioridade para as pessoas, de modo a prevenir essas práticas, e quando se saber realmente as necessidades pontuais, aí o governo, através do processo de auscultação, vai conseguir gizar aquelas políticas que sejam eficientes. Muito bem. Em sociologia há um princípio, chama-se de natureza psicológica, né? Portanto, depressão deve envolver psicólogos, sociólogos, digamos, ativistas, no sentido de trabalhar com as pessoas, trabalhar com a consciencialização, e juntamente com o grupo trabalhar nas políticas públicas, naquilo que essencialmente são as prioridades. Sim, senhor. E falando de políticas públicas, no seu ponto de vista, Nelson, como é que as políticas públicas podem atuar na reinserção social e na garantia dos direitos humanos desse grupo-alvo? Pronto, o governo normalmente, no seu orçamento, tem, de certo modo, uma parte da parcela aqui, portanto, prevê, apesar de que seja um orçamento muito irrisório, quase insignificante, mas essa preocupação do governo é para a questão da reintegração, portanto, promovendo cursos que, de certo modo, têm sustentabilidade para um futuro, por isso que existe, por exemplo, o Unifor, existe os centros profissionais, onde o Estado oferece cursos gratuitos, para ver se há a possibilidade das pessoas se profissionalizarem e saírem dessas vidas. Muito bem, nós estamos no fim do nosso programa. Eu vou deixar aqui alguma reflexão. Se continuarmos a ignorar esse debate, estaremos falhando como sociedade na promoção da saúde social, de uma forma geral. Acham que sim, que não? Sim. É porque os debates servem como indicadores para avaliar o nível de sociedade que nós queremos, apontar causas e buscar soluções para nós. Muito bem. Eu vou deixar aqui algumas perguntas ali para casa que depois podem interagir conosco ali no YouTube, deixar os vossos comentários. O que é que você acha com relação a esse tema? A sociedade angolana julga mais ou cuida mais? Você conhece alguém que vive essa realidade? Qual é a sua visão sobre isso? Deixa seus comentários ali na nossa página e a gente vai tentar perceber qual é o seu ponto de vista, o que é que gostaria que a gente abordasse mais nesse tema. Nós estamos no fim do nosso programa. Vou pedir as nossas considerações finais aos nossos convidados. Vou começar pelo Dr. Rodrigues. As suas considerações finais, na verdade, para a gente terminar aqui o nosso programa, que está bastante aceso, mas infelizmente o tempo não nos permite continuarmos muito mais. Rodrigues, diga-nos lá, quais são as suas considerações em função do que nós acabamos de falar aqui hoje? Ok, muito obrigado. Realmente foi um momento em que nós conseguimos partilhar um pouco daquilo que tem sido a nossa experiência de trabalho com esses grupos. Dizer como considerações finais
é olhar para este grupo com maior responsabilidade. E aqui a minha mensagem para o executivo local, porque realmente esses grupos passam de situações graves de violência, estigma, discriminação, e então a nossa proposta é que deve realmente se garantir alguns apoios sociais, e aqui, olhando um pouco no aspecto que o Dr. Nelson apresentou, criar centros de formação profissional, pois embora que esses centros já existem ao nível da província, mas é preciso também que o nosso governo local faça também um contato com as organizações da sociedade civil que têm estado a trabalhar diretamente com esses grupos, no sentido de empoderar, apoiar de forma direta, porque nós conhecemos realmente a realidade, as dificuldades que esses grupos enfrentam. Muito bem, obrigado. Nelson. Inicialmente queria agradecer o convite que me foi formulado. Nós é que agradecemos. E dizer que um debate não se dispoleta todos os mecanismos possíveis em fração de 2 horas. É um tema bastante pertinente e interessante. E desde já pedir a nossa ciência desculpa se eventualmente ao longo da nossa atividade tenhamos ferido sensibilidade de alguém, mas é um debate que é suscetível a impactos, a discordâncias também. Mas nós somos pela verdade, portanto, decidido que enquanto as coisas portanto, serem prevenidas pelo dia da verdade, temos que fazer. Então, a Constituição é uma prática que não é muito aconselhável ao nível da conjuntura social, porque acarreta consequências muito fortes, quer do ponto de vista biológico, quer do ponto de vista psicológico, quer do ponto de vista social, como está o estigma, o estereótipo, a discriminação, que muitas das vezes as pessoas sofrem, e a não aceitação dessas pessoas ao nível da convivência pacífica e da harmonia, a interação eficiente que algumas dessas pessoas são populadas. Então, é importante e necessário que os agentes de socialização, portanto, criem um princípio de complementariedade, educando as pessoas na não prática da prostituição, e também o Estado olhe para as políticas mais pontuais e as necessidades mais pontuais dessas pessoas, fazer um estudo de viabilidade técnica, essencialmente essas pessoas precisam, para que efetivamente essas pessoas sejam empoderadas, sejam massificadas, sejam reforçadas, sejam educadas, sejam instruídas profissionalmente, no sentido de serem inseridas ao nível da profissionalização e garantir uma sociedade cada vez mais harmoniosa e saudável. E na verdade é um tema que envolve corpo, mente e cultura, seja saúde ou por tradição. O mais importante é que a decisão seja tomada com informação e responsabilidade. Está terminando mais um programa aparentemente saudável. Não esqueça de nos seguir no YouTube, no Facebook e no TikTok. E vai mais uma vez o vosso programa terminar. Estamos contigo no próximo capítulo. Obrigado e até mais.